que é o TDAH, então? O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que significa isso? Que é um transtorno em que os sintomas têm que estar presentes na infância. Então, se a gente for avaliar a criança, o adolescente, o adulto ou o idoso, a gente precisa saber quando esses sintomas apareceram. Se eles não estiverem presentes na infância, né, no início do desenvolvimento dessa pessoa, a gente vai ter que pensar em outro transtorno. Então, por isso é um transtorno do neurodesenvolvimento. E quais são os principais sintomas? Então, nós temos uma tríade importante de sintomas. Quais são elas? Então, a primeira é a desatenção. Então, a desatenção a gente consegue perceber naquela pessoa em que não presta atenção aos detalhes, em que perde pedaços da informação, ou quando a gente está falando, se a gente demora, se a gente fala de uma maneira mais prolixa, né, menos direta, a gente percebe que a pessoa já não compreendeu, que a pessoa não estava acompanhando o nosso raciocínio. Tá? Então, o primeiro grande sintoma é a desatenção. Quer dizer, eu pareço que às vezes não estou prestando atenção, parece que eu falo com a pessoa, ela não está me escutando, ou se eu demorei muito para falar ou explicar, ela já não está mais prestando atenção naquilo, ela não consegue manter a atenção em determinadas tarefas, ela acaba esquecendo, perdendo o compromisso, acaba às vezes se machucando porque faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo e aí às vezes vai cozinhar alguma coisa, se queima ou esbarra nos lugares, tá? Então todos esses são sintomas de desatenção. Um outro sintoma importante é a hiperatividade. A hiperatividade, ela é mais fácil da gente perceber, que é aquela agitação. Então, aquela pessoa que é muito agitada. Se a gente for pensar na criança, a criança ela pula, ela não para, ela sobe em coisas em que ela não deveria, ela se intromete no assunto do outro, né? O adulto também vai ter uma agitação motora, mas vai ter uma agitação muito mais mental. O que significa isso? É aquela pessoa que pensa 2, 3 coisas ao mesmo tempo, mas não conclui a tarefa, não consegue cumprir, começar e terminar aquela atividade porque tem uma agitação mental muito grande. Eu penso muitas coisas ao mesmo tempo, mas eu tenho uma dificuldade enorme de concluir. Tá? Então a hiperatividade, ela tem características motoras que a gente vai perceber que aquela agitação não para, levanta, não fica muito tempo na mesma posição, no mesmo lugar, mas também tem uma agitação mental, principalmente quando a gente for pensar no adulto. E a impulsividade. A impulsividade, ela está relacionada à nossa dificuldade em manter o nosso controle, ou seja, a criança ela vai, fala na frente quando a professora está explicando, nem consegue esperar a professora terminar, ela já respondeu, fala alguma coisa e depois se arrepende, e aí vai dizer, quando eu vi já fiz, né? Então a impulsividade está muito relacionada à falta de controle. Então, assim, eu tomo atitudes, eu falo algumas coisas e depois eu percebo, nossa, não era para ter feito isso, eu não deveria ter feito aquilo, mas eu não consegui controlar o impulso. Então, a impulsividade está bastante relacionada a isso. Então, são pessoas que às vezes falam sem pensar, compram alguma coisa que não precisava, então se colocam em situações complicadas nos relacionamentos sociais, porque quando eu vi eu já falei, quando eu vi eu já fiz, eu não esperei o outro, e aí eu tenho uma série de prejuízos sociais também. Então, o TDAH, ele envolve esses 3 grandes sintomas, que são a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade.